Olá, tudo bem? Eu sou Fernanda Saraiva, sou especialista em diagnóstico por imagem, sou ultrassonografista da Mobilivete e professora da Engenvet. E hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre obstruções ureterais e suas complicações. Muitas vezes a gente já abordou esse tema aqui, em outros vídeos, mas eu acho que a frequência com que a gente faz diagnóstico de obstruções ureterais e as complicações e as consequências clínicas, né, e a gravidade clínica, nos traz a esse tema diversas outras vezes, e é por isso que a gente está aqui falando hoje disso novamente, tá bom? Então vamos lá. Eu trouxe alguns casos para vocês, na verdade 2 casos, de obstrução ureteral, tá? E trouxe as consequências que essa obstrução pode trazer, outros achados ultrassonográficos, consequências aí do processo obstrutivo, que podem ter bastante relevância, né, para a conduta do caso. Então, vamos lá. Esse é um primeiro paciente, é um felino, né, em que a gente consegue ver um grau importante de dilatação de pelve, né, já é um processo obstrutivo, a gente já pode falar aqui em uma hidronefrose. A gente vê nessa pelve renal diversos cálculos renais, e conforme a gente vai seguindo esse ureter, a gente observa um ureter dilatado, né, com paredes espessadas e irregulares, e a gente consegue ver até alguns cristais que podem estar aí aderidos ou bem próximo à parede ureteral, tá? Então vamos de novo. O rim, tá? A dilatação de pelve, a hidronefrose, os cálculos renais, a gente começa a seguir o ureter, ele é tortuoso. Quando a gente chega aqui no terço médio, ele está bastante aumentado de diâmetro, por conta de espessamento de parede e irregularidade, né? E, obviamente, também tem um pouco de urina aqui no lúmen uretral, tá? Então, nesse caso, a gente diagnostica sim, né, a hidronefrose, o processo obstrutivo, mas também a gente consegue fazer o diagnóstico de uma ureterite importante, né? E a gente também consegue fazer o diagnóstico de uma peritonite, na verdade, de uma inflamação, né, adjacente a ureter. A gente não pode falar em peritonite porque o ureter fica no retroperitônio, né? Então, na verdade, a gente está falando de uma esteatite adjacente ao ureter, né? E se a gente for observar com bastante cautela, a gente consegue ver um pouquinho de líquido adjacente ao rim e adjacente ao ureter. Então, a gente também já tem uma efusão perirenal e uma efusão aqui adjacente ao ureter, que são consequências aí também desse processo obstrutivo, tá? Esse líquido pode ser um líquido inflamatório, esse líquido pode ser um uroperitônio, tá? Então, são todas informações bastante relevantes para o clínico continuar encaminhando esse caso, tá? Esse é um próximo vídeo do mesmo paciente, tá? Em que a gente vai começar aqui o vídeo do ureter, a gente consegue ver esses pontos, né, de mineralização que podem estar aí aderidos à parede, depositados na parede do ureter, tá? Então, a gente vê esse ureter com um diâmetro bem aumentado, um pouquinho de líquido no lúmen, parede espessada e irregular. A gente vê a esteatite adjacente a esse ureter e um pouquinho de líquido, tanto adjacente ao rim quanto adjacente ao ureter, tá bom? Então, nesse caso, a gente vai colocar lá nas impressões diagnósticas a descrição, né, a descrição de uma hidronefrose, né, consequência de um processo obstrutivo. A gente vai colocar uma ureterite, a gente vai colocar uma esteatite adjacente ao ureter e fluido, né, efusão perirenal e efusão adjacente ao ureter, tá bem? Muito bem. Vamos para o próximo caso, também é um felino, né? Esse é um rim com uma dilatação de pelve importante, né, uma hidronefrose importante, a gente tem um adelgaçamento do parênquima renal, então a gente tem uma perda importante do parênquima renal. E aí, conforme a gente continua, né, a gente segue aí a dilatação de pelve e chega no ureter, a gente vê que ele também está dilatado, tá? Então, vamos lá. Então, uma dilatação de pelve importante, hidronefrose, e a gente vê aqui uma porção do ureter dilatada por líquido, tá? Aqui não ficou claro, mas tinha um cálculo aqui, tá? Vamos para o próximo vídeo. Esse aqui é o próximo vídeo.
Então, aqui a gente consegue ver claramente o cálculo, né, dentro desse ureter, né? Então, a gente tem o ureter dilatado, o cálculo aqui produzindo a sombra acústica, e a gente vê, né, que tem a hidronefrose, uma porção do ureter dilatado, uma porção até pequena, e logo vem o cálculo ocluindo aqui o lumen, né, do ureter e produzindo sombra acústica, tá? Então, aqui a gente diagnostica o processo obstrutivo por conta do cálculo, a gente diagnostica a hidronefrose e o ureter dilatado, tá? Só que não parou por aí, né? Então, a gente seguiu avaliando esse paciente, né? E no dia seguinte, na verdade, a gente avaliou esse paciente novamente, a gente começou a ver partículas aqui, né, em suspensão dentro da pelve, tá? Isso chamou atenção, a gente realizou o balotamento e confirmou que tinha uma quantidade grande, né, de pontos hiperecogênicos, né, dentro dessa pelve, falando a favor, né, de um material celular dentro da pelve e sugerindo um processo de pielonefrite, tá? Então, essa é uma outra consequência que a gente pode encontrar do processo obstrutivo, né? Então, uma pielonefrite aí associada ao processo obstrutivo, certo? Então, espero que vocês tenham gostado desses 2 casos de hidronefrose e consequências aí relacionadas à hidronefrose. Espero que seja bastante informativo, né? Que possa orientar vocês nos próximos casos de vocês também, tá bom? Um abraço e até a próxima.